Bom, eu queria dar uma paz do Senhor para todos que está agora nesse momento ouvindo o meu vídeo. Queria pedir que você se inscrevesse, que vai me ajudar muito. Para vocês não vai fazer diferença nenhuma, mas para mim vai me ajudar, gente. Dê um like, um joinha, se inscreva no meu canal, que é uma ajuda para mim. Para vocês não, eu peço por favor para vocês. Me adote também. Eu agora estou aqui com o estudo de João, do Apocalipse, né? Eu gostaria de passar para vocês o estudo de João. Depois eu quero botar o livro de Jó. E eu queria que vocês aprendessem um pouco sobre as coisas que brevemente irão acontecer ou que já estão acontecendo, porque nós já estamos vivendo o momento final aqui na Terra. A verdade é isso. O arrebatamento da igreja, a qualquer momento, ela pode se cumprir, porque o evangelho já cresceu, já foi para os quatro cantos da terra, e o fim vem é sobre os quatro cantos da terra. Então eu quero agora passar para vocês um pouco do livro de João, que é o Apocalipse, fala sobre fim de mundo, sobre final de tempo. E eu peço a vocês que vocês se inscrevam no canal, aperte só o sininho, dê um joinha, tá? E aperte o like, é só para me ajudar. Eu estou pedindo ajuda a vocês, tá? Me adotem, me ajudem. Ouça o canal, ouça os estudos. Depois eu quero passar o livro de Esté, eu quero passar o livro de João. E agora, no momento, eu quero passar o Apocalipse, o final dos tempos. O Apocalipse de João, que não é Apocalipse de João nada, né? O Apocalipse é de Jesus Cristo. Foi uma revelação dada de Jesus Cristo para João. Jesus pegou, notificou tudo para o anjo e mandou que o anjo fosse levar tudo para João. Na verdade, até quem chegou com esse Apocalipse ante João foi o anjo, amando de Jesus Cristo. E eu queria passar tudo para vocês, né? A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu a João, né? A revelação dada aqui é de Jesus Cristo, não de João, como muitos pensam que João foi apenas um instrumento usado para escrever o relato, né? Para mostrar a seu servo as coisas que devem acontecer brevemente, né? Quer dizer que se refere ao início dos acontecimentos que continuam até agora e de fato continuarão para sempre. E é a era da igreja e do além, né? João recebeu isso por seu anjo, pelo anjo de Jesus Cristo. E as enviou e as notificou a João, seu servo, né? Jesus Cristo mandou que o seu anjo enviasse a João e notificasse tudo para João, e João passasse essa revelação até mesmo para a gente hoje, né? Que esse livro aqui foi João, né? Embora a revelação tenha vindo de Jesus Cristo, foi entregue a João pelo anjo, viu, gente? A qual Deus deu, né? A qual deu testemunho da palavra de Deus, né? Considera-se como sendo apenas uma testemunha do que ele havia visto e afirmou fazer apenas um registro imparcial e fiel disso, né? E do testemunho de Jesus Cristo. João era apenas um testemunho dos testemunhos de Cristo, né? E, né, de todas as coisas que ele viu, que se refere às visões e ao símbolo revelado a João. A João foi revelado símbolos, né? A João foi mostrada a revelação. E a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que lê os que ouve as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo, né, gente, está próximo, né? A todos os que obedecem a essas advertências aqui, é prometido uma bênção, viu, gente? Todo mundo que obedece às advertências de Jesus Cristo, a ele é prometido uma bênção, né? Refere também-se ao início do cumprimento dessas coisas que acontecerão com a igreja, como registrada em Apocalipse capítulo 2 e 3. Continua aqui eternamente. É uma bênção a gente saber que aquele que ouve, aquele que guarda as palavras dessas profecias, a ele está prometida uma grande bênção, uma bênção, viu?
E aqui nós temos a saudação de João. João, servo de Deus, né? João escreveu para as 7 igrejas que estão na Ásia, né? João escreveu tudo que o anjo mandou. O anjo enviado por Jesus Cristo para notificar tudo para João, porque João não era nada, como eu, como você, nós não somos nada, nós somos apenas terra, nós somos pó, nós somos cinza, nós somos argila, nós fomos criados, né, da terra. A gente sabe que a gente tem uma alma que habita no nosso corpo terreno. A nossa alma, ela tem ligação com o corpo, mas o corpo tem ligação com o mundo. Mas a gente não pode amar o mundo, porque aquele que ama o mundo, ele se torna inimigo de Deus, né? A gente tem que amar as coisas espirituais, as coisas de Deus. A gente tem que estar o tempo todo pensando na salvação da nossa alma. A salvação, ela é um dom, e esse dom a gente tem que pedir a Deus, a gente tem que ter esse dom, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos se preocupar com a nossa vida eterna, vamos se preocupar com além, vamos se preocupar com a vinda de Cristo, com o arrebatamento da igreja, com o evangelho. Não importa o que os outros falam, o que os outros pensam, as humilhações, as perseguições, as ameaças, o sofrimento. A gente sabe que nada se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós na vida eterna. Jesus é bom e ele também sofreu. Ele também sofreu quando ele teve morte de cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui pregando, falando do amor dele, passando esse evangelho para outras pessoas, para que as pessoas também possam se converter, para que eu não possa ficar nesse mundo, que esse mundo não vai ser para sempre, que tudo aqui é passageiro. O homem é terra, o homem é pó, o homem veio do pó e para o pó vai voltar. O final é sempre o mesmo, é terra, é pó. Mas a gente tem uma alma que reside nesse corpo. O nosso corpo é uma casa. O nosso corpo é uma casa, isso aqui é uma casa onde habita a nossa alma, onde a nossa alma mora. E quando a gente deixa esse corpo, a gente deixa essa casa terrena, a gente vai para onde? Só Jesus que sabe, a gente vai se encontrar com Jesus. E a gente sabe que Deus, ele tem poder para jogar o homem no inferno, mas ele também tem poder para botar o homem no céu. É por isso que diz que todos aqueles que lê e guarda é prometido uma bênção. Que bênção é essa? É a bênção da salvação. Vamos se preocupar com a alma, com o nosso espírito. Que o nosso espírito, ele é vivente. O espírito vai para Deus. A alma é o intelecto. Como é que diz? A alma é o intelecto, é o sentimento do homem. É aquela coisa que se diz o coração, né? Não é coração coisíssima nenhuma, é a alma, é o sentimento. E a gente tem que parar para pensar no nosso amanhã, e o amanhã pertence a Deus, e é com Deus que a gente tem que se pegar, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos se preocupar com a salvação da nossa alma, gente, é muito importante, né? E João, como instrumento de Deus, ele se preocupou com a gente, ele escreveu o livro que Jesus Cristo mandou notificar ele pelo anjo. Ele escreveu as 7 igrejas que está na Ásia. Essas igrejas, gente, em particular, foram escolhidas pelo Espírito Santo para representar toda a era da igreja, né? A graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que é divino, né? Que é Jesus Cristo. Aqui se refere à graça santificadora, à paz santificadora, tudo tornando possível pela cruz, né? Aqui também fala, e dado os 7 espíritos que estão diante do seu trono, é dada a nós dessa maneira para enfatizar o aspecto, gente, centúplico das operações do Espírito Santo. Você pode ver ali em Isaías 11, versículo 2, né? E da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, vida terrena de obediência perfeita. Jesus Cristo foi o primogênito dentro dos mortos, né? Que se refere-se à sua ressurreição, que é as primícias. Você pode ler ali em Romanos 8, 23, né? E o príncipe do rei da
terra. Quem é o príncipe dos reis da terra? Refere-se ao seu governo do mundo, que é um tema-chave do livro do Apocalipse, né? É o governo de Jesus Cristo, que ainda vai, né, se cumprir aqui nesse mundo, né? Aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados em seu sangue. Em termos claros, a cruz prova o fato do seu amor. A cruz é uma prova de amor de Jesus Cristo para conosco, né? Também nos fez reis e sacerdote para Deus, o seu Pai, tornando possível pelo que Cristo fez na cruz e apenas pelo que Cristo fez na cruz. A Ele seja a glória, a Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Cristo é o Redentor. Portanto, Ele merece a glória, Ele merece o poder, que são seus para todo e sempre, né, gente? Ele diz que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo que os que ultrapassaram as suas leis, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele vai vir com as nuvens, essas nuvens são quem? Essas nuvens são santos que já estão na glória. Ele diz que quando ele vem com as nuvens, ele quer dizer o santo, o povo que já está lá, os crentes que já morreram e está lá. Ele diz que quando ele vem com as nuvens, com os santos, né? Isso aí, a segunda vinda de Cristo é o tema principal desse livro. A palavra nuvem representa grande número de santos, né? Ele diz que todo olho verá. Isso aí se refere a todos os que estarão nas imediações de Jerusalém. E possivelmente até mesmo bilhões de pessoas poderão vê-lo pela televisão, né? E até mesmo os que os ultrapassaram, os judeus. E eles então saberão, sem qualquer sombra de dúvida, que Jesus é o Messias, é o Senhor. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, o lamento ocorrerá por causa do juízo de Cristo. Enviará sobre o mundo pelo seu pecado e vergonha. Pelo pecado e pela vergonha do mundo, Deus enviará o juízo. Ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o único Deus, né? Diz o Senhor, que é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. A palavra Todo-Poderoso assegura que ele vai ser capaz de cumprir tudo o que ele diz. Todas as suas promessas vão se cumprir, né? E ele deu a João visão, ele deu a João símbolo, ele mandou que João escrevesse. Isso tudo foi uma preocupação de Deus para conosco, para a gente saber as coisas que brevemente iriam acontecer. Sinais de fim de mundo. Está no livro de João. No livro de João, não, no livro de Jesus Cristo, né? João foi só um instrumento usado para escrever o livro. Que Jesus mandou que o anjo fosse até João e levasse a João todas a revelação do livro de Apocalipse. Jesus também deu a João o quê? Símbolo. Jesus também deu a João visão. E João passou tudo isso para nós, né? Ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e participante da aflição no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo. Olha aqui, João era um participante na tribulação que estava nessa época vindo para toda a igreja. No tempo devido, Cristo estabelecerá seu reino nessa terra, mas temos que esperar por ele com paciência, né? E João disse que ele estava na ilha de Pátimo, né? Na ilha de Pátimo, uma ilha cerca de 59 quilômetros a sudoeste do milênio do mar Egeu,
né, no mar Egeu. Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, ele não estava na prisão por crime cometido, porque não havia cometido nenhum crime, mas sim por defender o nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos irmãos no passado, eles sofriam perseguição, eles eram presos para que hoje o evangelho pudesse chegar até nós. Ele diz, eu fui arrebatado em espírito, né? Ele quer dizer que ele vivenciou um novo tipo de experiência com relação ao controle do Espírito sobre ele. Ele diz, no dia do Senhor, que é o domingo, né? Ele diz no dia do Senhor, obviamente esse dia é o domingo. Ele diz que ele ouviu por detrás dele uma grande voz como de trombeta. A voz que João ouviu é ouvida até hoje por todo o mundo. E de fato sempre será ouvida. É a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse que a voz dizia, eu sou Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Cristo é tudo em todos. Ele disse que ele ouviu a voz de Deus dizer, o que vê, escreve no livro, né? Isso constitui o que agora temos, né? E é chamado Apocalipse, do apóstolo de João, né? Que não é o livro de João, o livro é de Jesus Cristo, as palavras é de Jesus Cristo, a notícia é de Jesus Cristo, foi enviada pelo anjo, Jesus enviou o anjo até João, e João escreveu o que ele viu, ele teve visões e ele teve símbolo, né? E ele diz, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmina, e o Pergano, e a Tiatira, e a Sarde, e a Filadélfia, e a Laodiceia, né? Vocês estão entendendo, né, gente? Essa frase apresenta as igrejas que foram escolhidas pessoalmente por Cristo, né? E virei-me para ver quem falava comigo, e virando vi 7 castigais de ouro, né? Apresenta o simbolismo para as 7 igrejas, né? Ele diz que no meio dos 7 castigal, um semelhante ao Filho do Homem. Esse semelhante ao Filho do Homem, com certeza, é Jesus. Jesus, ele é cabeça da igreja, a peça central da sua atividade, né? Ele diz, vestido de uma roupa que chegava até os pés. É assim que ele descreve que Jesus estava, vestido de uma roupa que chegava até os pés, né? Indica a sua posição como sacerdote e rei. Nós sabemos que Jesus é rei. E cingido pelos peitos com cinto de ouro, apresenta a vestimenta real. Cristo é sacerdote, Cristo é rei. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branca como a neve. Jesus é majestade e autoridade, né? E os seus olhos como chama de fogo, né? Retrata o escrutínio penetrante e o julgamento aterrador, né? E os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Grande Deus! O latão indica a sua humanidade, mas sobre humanos, né? O latão reluzente. Isso aí, eu creio que isso aí, o latão indica a sua humanidade, né? Mas sobre humanos. Mas sobre os humanos. Glória a Deus, aleluia. Gente, esse livro é uma bênção. Vamos ler, gente, vamos ouvir a palavra. Ele só está falando sobre as coisas que brevemente irão acontecer. Ele está falando como foi que João escreveu esse livro. Não foi João, não. O João estava inspirado pelo Espírito Santo. Jesus manda que o anjo vá até a João e mostre a João. João teve visão, João viu símbolos. Esse símbolo vocês vão ver aqui no Apocalipse. É tempo de se converter.
Deus diz que nos últimos dias Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E esse Espírito eu creio que está sendo derramado sobre toda a carne. Vamos orar e pedir a Deus, ao Espírito de Deus, para que nós podemos ler e discernir a palavra de Deus. Eu nada sou, nada posso, nada tenho, mas Deus, Ele é o Deus que não faz acepções de pessoa. Deus escolheu as coisas loucas para confundir a sábia. Deus, Ele não chama ninguém capacitado, Deus capacita aquele que Ele chama. Aleluia, né? E a sua voz como ruído de muitas águas, né? Isso aí eu creio que João estava se referindo a uma voz de poder, que ele diz a sua voz era como ruído de muitas águas, quer dizer, uma voz poderosa, era uma voz de muito poder. Gente, ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, né? Nós sabemos, ele diz que ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. Nós sabemos que os pastores, os nossos pastores da igreja, a Bíblia diz que eles simbolicamente, eles têm também 7 estrelas nas mãos. Vamos entender isso aqui, né? Representa, eu creio que é os pastores dessas 7 igrejas, né? E da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. Representa a palavra de Deus. Da boca de Deus saía uma espada aguda de 2 fios. Eu creio que aqui que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é espada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força, né? Representa aqui a sua glória. É assim que eu creio. Eu creio que aqui está representando a glória de Deus. O rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Era a glória de Deus. E quando eu vi cair como morto aos seus pés, né? A ideia é que João pensou que fosse morrer. Quando ele viu aquele anjo, aquele homem na frente dele, ele pensou que ele ia morrer, ele caiu aos seus pés, né? Mas não, ele não ia morrer, não, ele ia escrever, ele ia fazer a obra, né? E ele pôs sua mão direita sobre mim e me disse: não temas. Né? Ele disse: não tema. Quem disse isso aqui foi o anjo, foi Jesus Cristo que disse. E de fato o Cristo está dizendo a João que ele não ia morrer. Ele pensou que ia morrer, mas ele disse que o anjo estendeu a mão e disse: não temas. Né? Claro, a pessoa vê Deus na frente dele e pensa que vai morrer, cai pensando que ia morrer. Mas Jesus estendeu a mão e disse: não temas, eu sou o primeiro. Né? Eu sou o primeiro e o último, o que vivo, né? Só Ele é Deus e Senhor absoluto da história do Criador. Ele também é o nosso Criador, né? Ele disse, ele vive. Nós sabemos que Jesus, ele não morreu. Ele teve morte de cruz, sim, mas ao 3º dia ele ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus, onde está intercedendo por nós, né? Intercedendo aqui pela igreja, intercedendo pelo povo, para que o povo possa se salvar, né? Ele nunca voltará a morrer. E tem vida em si mesmo, né? A origem é a fonte de vida para outras pessoas, aquele que tem imortalidade. Você pode ler João 4, 14, 6 e 1 Timóteo 6, 16. E estive morto, né? Representa o Deus vivo que entra na morte, né? Na nossa morte, em sua natureza humana, para que, como o grande sumo sacerdote, ele pudesse finalizar o sacrifício pelos pecados, o que ele fez, né? Mas aqui estou vivo para todo e sempre, amém. Ele nunca mais voltará a morrer. E a morte está totalmente derrotada, né?
E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, ele tem a chave do inferno, viu, gente? Jesus, ele tem a chave do inferno e ele também tem a chave da morte, né? E tem a chave da morte e do inferno. Só ele determina quem entrará ou não na morte ou no inferno. Ele determina quem entra ou não na morte ou no inferno. Isso tudo está na mão de Deus. O inferno, a morte, a vida também está na mão de Deus, né? Escreve as coisas que tem visto. Ele fala aqui para João, escreve as coisas que tem visto, né? Esse versículo é a chave para o entendimento do livro de Apocalipse, que é dividido em 3 partes, né? A visão de Cristo em meio aos castigais, que está no capítulo 1, e as que são diz respeito às igrejas, que está no capítulo 2 e 3. E os que há de acontecer depois destas coisas, né? Que diz respeito ao acontecimento depois do arrebatamento da igreja, né? Depois do arrebatamento da igreja, incluindo a grande tribulação e a eternidade, do capítulo 4, 22. Nós sabemos que depois do arrebatamento da igreja, vem muitos acontecimentos, que é a grande tribulação. 3 anos e meio, 3 anos e meio. 3 anos e meio de muita tribulação aqui na terra, né? Onde Satanás se revela, onde ele é o anticristo que vem enganar a humanidade, né? 3 anos e meio de muita fartura, de muita festa, de muito tudo de bom. Mas depois aí vem 3 anos e meio, onde ele tira a máscara, onde ele pede o sinal 666, né? Ele pede o sinal e aí você só compra, só vende, só faz tudo com aquele sinal. É aí onde todos vai ver quem é ele, que ele é o adversário da nossa alma, né? Que ele quer levar a humanidade para o inferno, o anticristo, mas ele só vai se manifestar, ele já está no mundo, ele sempre esteve no mundo, agora ele só pode se manifestar depois do arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, ele não pode fazer nada, ele não pode pedir sinal, ele não pode fazer nada, mas depois do arrebatamento da igreja, aí começa a grande tribulação, aí é onde ele se manifesta com muita fúria em cima da imagem e semelhança de Deus, porque Satanás, ele odeia a imagem e semelhança de Deus, porque ele sabe que o homem é a coroa de glória de Deus, o homem é a coroa de glória de Deus, e por isso o diabo odeia a humanidade. Deus fez a humanidade à imagem e semelhança dele, e ele não aceita isso, o adversário não aceita isso. Ele perdeu para mim e para você a eternidade, perdeu o céu, e ele não aceita, e ele quer levar muito com eles. E depois do arrebatamento da igreja, ele toma posse daqui da terra durante 7 anos, que é 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Aonde ele vai enganar a humanidade com muita fartura, com tudo de bom. Diz que vai enradicularizar a pobreza. Mas aí depois de 3 anos e meio, ele aí se revela, ele quer o sinal. E aquele que botar o sinal, o B6, o 666, ele já está condenado para ir para o inferno. Vai para o inferno com o diabo. Vai ficar lá uma eternidade no inferno. Vão trocar 3 anos e meio por uma eternidade. Porque muitos vão querer alimentar sua família, alimentar sua alma, ou alimentar seu corpo, né? Não vão querer passar fome, sede, frio, não ter casa para morar. Então, muitos vão ceder, mas vão para o inferno junto com o diabo, infelizmente. Eu sou curta e grossa, viu, gente? Né? E o ministério e os que há de acontecer depois dessas coisas, né? Diz respeito ao acontecimento, né, do arrebatamento da igreja, incluindo a grande tribulação, né, e a eternidade, né, que está no capítulo 4, 22. O ministério das 7 igrejas que viste na minha mão direita representa o fato de que esses pastores pertencem a Cristo, né? Aqui Jesus fala com João, João, o mistério das 7 igrejas que viste na minha mão,
direita, representa o fato de que esses pastores pertencem a Cristo, né? E dos 7 castigais de ouro, as 7 estrelas, são os anjos. Os anjos. Quem são esses anjos? Anjo é pastor. Os pastor é o anjo. Pastor é anjo. Pastor é o anjo da igreja. O pastor é o anjo da igreja. E espiritualmente falando, o pastor tem 5 estrelas na mão, né? Os pastores das 7 igrejas e os 7 castigais que viste são as 7 igrejas, né? Aqui eu tô lendo Apocalipse 2, versículo 20, né? Que representa a totalidade da era da igreja, como veremos. Gente, eu vou parar por aqui. Depois eu retornarei com o estudo do Apocalipse. Eu queria pedir a vocês que vocês me ajudassem, que vocês me adotassem, vendo o vídeo, deixando o like. Vocês me perdoam algumas falhas, alguns erros meus aí no vídeo, mas eu vou dar continuação ao vídeo amanhã. Gente, deixa o like, aperta aí o joinha, deixa um like, ó, pra vocês não vai fazer diferença nenhuma. Por favor, me ajudem, é só para me ajudar mesmo. Você aperta ó, o joinha, aperta o sininho, me ajude, me adotem, deixa o like de vocês. Não custa nada para vocês, custa para mim. Para mim é uma ajuda que vocês vão estar me dando no meu canal, o canal Shaddai. Daqui a pouco estarei com mais vídeos sobre o Apocalipse. Eu quero que vocês só aprendam o Apocalipse. Eu quero só que vocês me dêem a oportunidade de pregar o Evangelho para vocês. Depois eu vou estar com o Evangelho de Jó, né, as tribulações de Jó, o sofrimento de Jó. Depois eu vou botar o Esté para vocês. Eu queria que vocês dessem só uma apertadinha aí no joinha, apertasse o like, porque não custa nada para vocês, mas para mim faz muita diferença, tá? A paz do Senhor. Você tá dizendo que não vai mostrar o... Se inscrevam e aperte o sininho, por favor, por gentileza. Para você não vai fazer nenhuma diferença, para mim vai. Se inscreva no meu canal, me adote, aperte o sininho, dê um like, só para me ajudar. Para você não faz diferença nenhuma, não custa nada. Me adotem, ouça, olhe o meu canal, assista o meu canal. É o Apocalipse, finais de fim de mundo, finais de fim de tempo. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Obrigado. A paz do Senhor para vocês. A paz do Senhor para todos.